Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Ruth. Fica entre os livros de Samuel e Juízes. Semana passada, o reverendo Luiz Roberto trouxe a mensagem dos versos 1 a 6. Nós iremos a partir do versículo 7 até o versículo de número 18. Ruth, capítulo 1, versículo 7 até o versículo 18. Peço a todos que prestem bastante atenção na leitura da palavra do Senhor. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes, para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a tua palavra foi lida, e nós pedimos que o Senhor derrame da tua graça e misericórdia, abrindo nossos corações e mentes para absorvermos do teu ensino e, ó Deus, aceitá-lo, mesmo quando sendo confrontados, e aplicá-los, ó Pai, em nossa vida diariamente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ano de 2019 do brasileiro se iniciou cheio de tragédias. Irresponsabilidade somada à negligência fez com que mais de 150 pessoas morressem em Brumadinho, Minas Gerais. Sem contar os mais de 160 desaparecidos e ainda os mais de 170 desalojados. Chuvas fortes, somadas também à irresponsabilidade, trouxeram prejuízos, transtornos e até mortes, principalmente no Rio de Janeiro. E na última quinta-feira, em nossas redes sociais, vimos os avisos de que 10 jovens, entre 14 a 16 anos, morreram queimados no centro de treinamento do Flamengo. Tragédia após tragédia. Notícias impactantes atrás de notícias impactantes. Mas ainda há, sem dúvida, as tragédias que a mídia não noticia, pois não tem as informações sobre elas, e por isso elas não as divulga.
que são as tragédias que já aconteceram, acontecem ou acontecerão com alguém próximo a você, ou até mesmo na sua própria vida. E o texto que lemos trata justamente de uma recente tragédia, uma recente aflição, um fato que angustiava muito uma mulher, e ele vai trazer através de diálogos aquele recente recomeço diante dessa situação. Noemi se encontrava desamparada, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido, Elimeleque. Sabemos que ela, pelo sermão de semana passada, sabemos que ela, juntamente com as suas 2 noras, se dispôs a sair de Moabe e voltar a Judá, pois ela ouviu que Deus se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Meus irmãos, a certeza de todo judeu, de todo israelita, que confia no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, é que esse Deus é o provedor do seu povo. Pela sua aliança firmada e sustentada pela fidelidade que Deus tem apenas consigo mesmo, a provisão era algo natural de se acontecer. E todo judeu tinha certeza disso. Eles, na verdade, se apegavam nesta verdade. Mas aqui acontece algo que chama atenção. A provisão do Senhor vem bem em meio à terrível situação de Noemi, fazendo com que percebamos que, ainda que ela estivesse desamparada de seus filhos e de seu marido, ela não estava totalmente desamparada. Ela tinha suas noras, ela estava voltando para casa, e o mais importante, ela poderia perceber, e o leitor poderia perceber, que Yahvé, o Deus da aliança, estava diretamente envolvido com cada detalhe da vida do seu povo. E esse texto que nós lemos é um diálogo, é uma conversa, e o que nós podemos trazer de lições desta conversa? E, meus irmãos, se acostumem com diálogos nesta série de mensagens. Dos 85 versículos, 56 registram diálogos. Portanto, veremos muitos diálogos nessa série de mensagens. O que Deus tem para nos mostrar, em particular através desse diálogo? O que Deus quer que aprendamos? O que Deus quer que mudamos? O que Deus quer que saibamos e passamos e façamos diante de aflições? O que fazer, meus irmãos, diante das aflições que acometem todos os crentes em Cristo Jesus? Há um ensino no texto que eu gostaria que você gravasse e levasse em sua mente e em seu coração. Diante das aflições, não negue e permaneça fiel ao único Deus verdadeiro. Vou repetir. Diante das aflições, não negue e permaneça fiel ao único Deus verdadeiro. Esse é o ensinamento que nós veremos nesta noite através desse diálogo dos versículos 7 até o versículo 18. Nós vemos no versículo 7 que Noemi e suas noras tinham um destino em comum. O narrador começa falando somente de Noemi, saiu, pois, ela com suas 2 noras, mas já inclui as noras, dizendo que elas estavam todas indo para o mesmo destino. Ou seja, o mesmo propósito e destino era comum entre as 3 viajantes. É algo que devemos capturar nesse início do diálogo. Na verdade, na narração aqui. O mesmo destino e propósito eram comuns às 3 viajantes. Porém, o verso 18
vai nos mostrar uma mudança abrupta. Vai acontecer que Noemi se manifestará. E aí, a manifestação de Noemi não foi para falar sobre algum assunto aleatório, para interromper o tédio da viagem longa, provavelmente. A manifestação de Noemi não foi para dizer, olha meninas, Orfa e Ruth, quando chegarmos em Belém, será assim, assim. O povo possivelmente as recepcionará desta forma. Mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Não foi isso que ela fez. Ela não quis falar nem sobre os detalhes das informações que ela obteve quando soube que em Belém tinha alimento. Não. Depois, sabe-se lá quantos quilômetros, quanto tempo distante de Moabe, Noemi se manifesta para dizer 2 ordens às suas noras. As seguintes: ide, voltai. Essas são as 2 ordens que Noemi dá às suas noras. Ide, voltai. Contrariando a disposição inicial que era comum às 3. Noemi manifesta o desejo de que, a partir daquele momento, ela queria ser uma viajante solitária. O texto não deixa claro o motivo pelo qual Noemi não deu tais ordens anteriormente, ou ainda em Moabe. E nem fala também sobre a razão em si dessas ordens. Mas fica claro que, já no versículo 8, que Noemi queria viajar sozinha, queria chegar em Belém sozinha, e entendia, nós vemos no versículo 8, que o Senhor era o único que poderia usar de bondade para com aquelas mulheres. Ela vai dizer, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. Ela entendia que somente o Senhor poderia se usar de bondade para com as suas noras. Além disso, além dela querer terminar a viagem sozinha, além dela entender que o Senhor é quem agiria com bondade para com elas, ela também entendia que aquelas mulheres poderiam formar famílias, ter seu marido, terem seus respectivos maridos, terem seus filhos, enfim, ela queria que elas tivessem a possibilidade de casar novamente, porque ela diz no versículo 9 o seguinte, o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Portanto, há esses desejos no coração de Noemi. Você pode pensar, num momento tão difícil da vida de Noemi, ela sabendo da bondade dessas mulheres, ela presenciou a bondade de Noemi, de Ruth e Orfa, tanto que ela diz, olha, que o Senhor vos use de bondade assim como vocês usaram para com os falecidos. Por que ela não queria ter essas mulheres por perto? Por que ela tem o desejo de dispensá-las? Por que ela dá as ordens? Ide, voltai. Daqui a pouco nós veremos sobre isso. A questão é que, nos versos seguintes, esse desejo de Noemi se intensifica, e ela mostra que o que ela realmente queria era que tanto Orfa quanto Ruth voltassem para Moabe, porque no versículo 10, meus irmãos, ela vai dizer o seguinte, ou melhor, nós vemos a resposta das noras de Noemi. Elas, de imediato, não concordaram com o fato de se separar de sua sogra, mas elas tiveram um espaço muito pequeno no diálogo, até então. Enquanto Noemi pôde falar algumas palavras, elas tiveram apenas uma frase. Não, nós retornaremos contigo ao teu povo. E Noemi já começa a falar novamente. Isso nós vemos no versículo 11. Porém, Noemi disse, voltai, filhas minhas. Por que iríeis comigo? E aqui, meus irmãos,
nós veremos esse desejo de Noemi de que suas noras voltassem por causa de alguns argumentos que ela dá, que são argumentos que vão se intensificando. O primeiro argumento que ela dá é: olha, eu não tenho filhos para lhes dar para maridos. O segundo argumento que ela dá: olha, eu sou velha, eu não consigo ter marido para que eu tenha filhos. E o terceiro argumento que ela vai dar: ainda que se eu tivesse filhos, vocês não esperariam todo o tempo até eles se tornarem fortes, até eles crescerem para vocês casarem com eles. Vocês percebem, meus irmãos, que os argumentos de Noemi giram em torno da falsa segurança, falsa estabilidade que um homem pode dar? Logicamente que nós sabemos que, principalmente, mais intensamente naquela época, o homem era crucial na vida da mulher para esse sustento. Mas nós sabemos também que o sustento não vem pura e simplesmente do homem. Mas os argumentos de Noemi giravam em torno disso. Nós vemos, meus irmãos, ela diz no versículo 11, tenho eu ainda filhos no ventre, filhos para que vos sejam por maridos? No versículo 12, eu sou velha demais para ter marido. E ainda no versículo 12, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes, abster-vos-íeis de tomardes marido. Então, esses são os argumentos que revelam o desejo intenso de Noemi, porque tudo isso aqui são ordens dela. Ide, voltai, tornai, ide-vos. Ela realmente quer que suas noras, Orfa e Ruth, voltem para Moabe. O que estava na mente de Noemi? Para insistir veementemente com suas noras que voltassem para Moabe, deixando-a voltar sozinha para Belém. Aqui há duas possibilidades. Noemi poderia estar pensando em suas noras. Poderia estar pensando, olha, eu quero que elas tenham um futuro, quero que elas tenham marido, filhos, família. E ela também poderia estar pensando, olha, eu não quero que elas carreguem o fardo que é meu, porque eu que perdi o meu marido e eu que perdi os meus filhos, ainda que possivelmente seja um intervalo de 10 anos entre essas perdas. Mas ainda que a dor de Noemi fosse muito dolorosa, fosse gigantesca, não era tão menos grave as dores de Orfa e Ruth, que também perderam seus maridos. Portanto, há uma segunda possibilidade. Noemi poderia estar pensando em si mesma. O fato de voltar para Belém com duas mulheres que não eram do povo de Deus poderia gerar vergonha e desprezo. Ainda que veremos, se Deus quiser, domingo que vem, que a atitude das primeiras pessoas que recepcionaram Noemi e Ruth não foi de desprezo, era normal ela pensar isso. Afinal, ela saiu de Belém, foi para Moabe buscando alimento, e agora ela estava voltando com uma mulher gentílica. Além disso, ela tinha a imagem em suas noras da tragédia e das aflições que vieram a ela. Era como se a personificação do sofrimento estavam sobre essas mulheres, porque ela diz ao final do verso 13, por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, Noemi poderia estar pensando em si mesma, eu não quero sofrer vergonha, desprezo, e eu também não quero ter diariamente de olhar para essas mulheres e na minha mente, a minha mente lembrar do terrível acontecimento que me ocorreu. Agora, a reação das noras são opostas, as reações são opostas. Nós vemos no versículo 14, Orfa
fazendo até mesmo jus ao significado do seu nome, que literalmente significa nuca. Então, ela se despede e vira as costas e volta para a sua cidade. Por outro lado, Ruth, também fazendo jus ao significado do seu nome, que literalmente significa amiga, diz o texto, se apegou a ela. As reações das noras, então, são opostas. Noemi argumentou, falou para ambas voltarem, mas só uma voltou. Só que quando Noemi viu que apenas uma estava voltando, ela questionou Ruth, no verso 15. Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após tua cunhada. Então o verso 15 demonstra mais uma vez que Noemi queria chegar em Belém sozinha. E mais uma vez, é uma ordem dela. Só que, meus irmãos, agora é que eu peço a atenção. Esse conselho, essa ordem de Noemi, é incoerente àquela primeira bênção que ela pronuncia às noras. Quando ela diz que o Senhor use de benevolência para com vocês. Agora ela diz, volta para o seu povo e para os seus deuses. Não bate os dois discursos. Uma vez ela se utiliza do nome do Senhor, Yahvé. E agora ela diz para Ruth voltar aos seus deuses. Será que ela não entendia que Deus poderia salvar gentios, caso quisesse? Será que ela não... Será que passava pela mente dela que os deuses de Moabe ajudariam mais Ruth e Orfa do que o Deus de Israel? A insistência, meus irmãos, de Noemi em querer chegar em Belém sozinha e chegar a esse último argumento aqui, a essa última fala, essa última ordem a Ruth, olha, volte para o seu povo e para os seus deuses, nos faz perceber que o tempo que ela passou em Moabe, quase 10 anos, e o contexto dos juízes, como o reverendo Luiz Roberto trouxe à memória domingo passado, era um contexto hostil, onde cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, e portanto, as pessoas, o próprio povo de Deus não estava fazendo a vontade do Senhor. Parece que esse contexto de juízes e esses quase 10 anos em Moabe ofuscaram a memória de Noemi em entender que o Deus de Israel é quem é soberano sobre todas as coisas, é quem pode ajudar quem Ele quer, é quem pode derramar bênçãos, é quem tem tudo em suas mãos. A compreensão de Noemi estava ofuscada. Parece que ela não estava pensando em Deus por aquilo que Ele é, e já havia demonstrado ao próprio povo de Israel. As histórias, a tradição oral era presente naquela época, e portanto todos sabiam do que Deus já havia feito ao seu povo, mas Noemi parece ter se esquecido disso. Pelo tempo de afastamento, ela até pode entender que Deus é grande, mas parece que o conceito de que Deus é bom havia fugido da mente de Noemi. Parece que ela estava lutando para superar as dificuldades e confiá-las a Deus. Parecem lógicos os conselhos que ela estava dando às suas noras de voltarem ao seu povo, mas na verdade era lampejos de insanidade, de incompreensão, de incoerência, de esquecimento de quem era o Deus de Israel. Meus irmãos, eu pergunto, eu questiono, uma filha de Abraão, em boa consciência, poderia instruir suas noras moabitas
a voltarem para seus deuses? Não. Ela estava testificando ou achando por algum momento que aqueles deuses é quem dariam segurança às suas noras. Ela não creu, pelo menos naquele momento, que Deus era o único e verdadeiro. Ela quebrou o primeiro mandamento. Ela confiou, ainda que em sua fala, em outros deuses. Isso nos faz pensar em algumas coisas nesse primeiro ponto. Diante das aflições, não negue o único Deus verdadeiro. Você vê, eu quero perguntar, meu irmão e minha irmã, a você. Você vê as situações de sua vida como parte do plano de Deus? Caso você tenha dúvidas disso, você pode ser pego com esta incompreensão, a mesma incompreensão que Noemi teve. Caso fuja da sua mente de que Deus está no controle de todas as coisas, sua mente pode se esquecer de quem é o Deus de Israel, Criador de tudo, está sobre todas as coisas e controla todas as coisas, inclusive as calamidades, as tragédias, os problemas, os sofrimentos. Você consegue realmente crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Qual que é o propósito? O versículo 29 diz, de Romanos 8, serem conformes à imagem do Filho. E, portanto, mesmo em meio às dificuldades, Deus as usa para nos conformar à imagem do Filho, glorificando o seu nome. Então, nesta primeira parte do diálogo, até o versículo 15, onde Noemi insistentemente queria chegar em Belém sozinha, e chegando ao ponto no verso 15 de dizer, volta aos seus deuses. Isso aqui nos acende a luz, nos acende o alerta de que, nas aflições, não podemos negar o único Deus verdadeiro. Se quando você passa por problema, qual a sua visão de Deus? Quando você passa por problema, qual a sua visão de Deus? E qual a sua visão de Deus quando os seus desejos não são satisfeitos? Noemi parecia mais formar uma teologia através da sua experiência do que aquilo que Deus realmente havia demonstrado ser em toda a história de Israel até então. E se esquecido da bondade do Senhor, mesmo em meio aos problemas. E ainda que ela estivesse voltando a Belém, parece que ela está voltando pelo mesmo motivo que ela saiu, buscando alimento. Ela saiu porque havia fome. E ela está voltando porque ouviu que tinha pão em Belém. Mas nas aflições nós não podemos negar o Deus único e verdadeiro. Continuando, meus irmãos, nós passaremos a ver uma parte do diálogo, e essa parte das Escrituras é uma das mais conhecidas das Escrituras. Possivelmente você já, em algum casamento, já deve ter ouvido-a. A partir do verso 16, diz o seguinte, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth suplica a Noemi, por favor, eu te peço, pare de insistir comigo, para que eu te deixe. Pare de me obrigar a te deixar,
Pare de falar que eu tenho que voltar à minha terra, aos meus deuses, ao meu povo. Por favor, eu te peço, pare. Na mente de Ruth, o propósito e o destino continuavam firmes. Chegar em Belém. O mesmo propósito e destino que estavam no começo da viagem. Ela não perdeu isso de mente. E no versículo 16 e 17 nós vemos, primeiramente, Ruth dizendo que onde quer que Noemi fosse, ela iria também. Meus irmãos, aqui há uma questão interessante. Onde quer que eu vá, por exemplo, ou mesmo qualquer um dos irmãos, se visitarem outros estados, as pessoas poderão, ao ouvir você falar, pensar, você é de São Paulo, ou você é do interior de São Paulo. Para mim dizem isso, você é de Sorocaba. Aqui é basicamente a mesma questão. Ruth sempre foi conhecida como a Moabita. Se desprender disso naquela cultura, naquela época, era muito mais difícil. Onde você nasceu, você será conhecido por ser daquele povo. E quando então Ruth passa a dizer, onde quer que você vá, eu irei, é um desprendimento gigantesco que ela começa a dizer, mas este desprendimento se intensifica, porque ela vai dizer em seguida que não somente iria onde Noemi fosse, mas também se fixaria, residiria onde quer que Noemi residisse. Mas ela não para por aí também. Se Noemi anteriormente tivesse derramou argumentos tentando convencer suas noras a dispensá-la, a voltar para Moabe, agora é a vez de Ruth de convencê-la que ela não iria deixá-la. E aí ela vai intensificando os seus argumentos. Nós vemos, depois que Ruth avança, a cultura. Ela diz estar disposta, ainda que estrangeira, fazer parte da vida do povo e ser devota ao Deus de Noemi. Até mesmo nas nossas versões, haverá uma diferença mais para frente de como Ruth se dirige ao Senhor. Haverá uma diferença no nome. Porque, a princípio, nós podemos pensar, Ruth está dizendo que vai servir ao Deus de Noemi, mas para quem é moabita, para quem é gentil, servir mais um Deus é tranquilo. É só mais um Deus no seu panteão. É só mais uma estátua em sua casa. Mas não é bem assim. Parece que ainda que Noemi tenha manifestado um esquecimento da bondade do Senhor, aqueles quase 10 anos em Moabe, Ruth possivelmente tenha presenciado histórias do povo de Israel. Ruth possivelmente tenha presenciado Elimeleque, seu sogro, seu marido, Malom, falando sobre o Yahvé, o Deus da aliança, falando sobre os feitos do Deus de Israel. E parece que isso ficou em sua mente, porque o texto vai continuar. E antes dela se dirigir ao Senhor de forma diferente, ela vai dizer no versículo 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, até aqui primeiro, onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Meus irmãos, naquela época, você ser sepultado junto aos seus ancestrais, junto aos seus pais, era de grande importância. Portanto, quando Ruth diz isso, ela está realmente comprovando a crescente dos seus argumentos. Eu vou com você, eu vou residir com você, eu vou adentrar a sua cultura e eu vou estar do seu lado, até mesmo no sepulcro. Ela estava decidida a acompanhar Noemi,
Mas, meus irmãos, ela não estava decidida a acompanhar Noemi pura e simplesmente. Ela não estava decidida a acompanhar uma pessoa. Ela não estava decidida a se apegar em alguém, simplesmente. Mas a sequência do verso 17 vai nos mostrar que Ruth estava se apegando mesmo no Deus de sua sogra. Olha o que diz o versículo 17: faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Vocês perceberam? Agora ela se dirige aqui como Senhor. Está em letra maiúscula na sua Bíblia. Ao menos aqueles que usam a revista e atualizada. E na língua que foi escrita essa passagem é justamente essa diferenciação. Aqui, Ruth se utiliza do nome Yahvé, o Deus da aliança. Quando ela disse, o teu Deus será o meu Deus, ela sabia do que ela estava falando. Ela sabia que era Yahvé, que se tratava de Yahvé, o Deus que firmou aliança com Abraão e que sustenta a aliança com a sua fidelidade. E, meus irmãos, ela, além de demonstrar respeito com sua sogra, ela demonstra temor e tremor diante do Senhor, o Deus da aliança, porque ela diz, eu estou nas mãos de Deus. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver. Se eu descumprir isso que eu estou falando, eu me coloco sob a punição do Senhor. E Ele vai poder fazer o que Ele quiser. Ela se dedica, se dispõe, se joga ante a misericórdia e a compaixão e a decisão e a soberania de Yahvé, do Deus da aliança. Ela sabia de qual Deus se tratava. Como Ruth veio a reconhecer Yahvé como Deus, é difícil dizer, meus irmãos, o texto não nos mostra exatamente. Mas como eu disse, aqueles quase 10 anos em Moabe deve ter trazido à memória dela, através das conversas, através das histórias contadas, quem era o Deus de Israel. E ela havia aprendido sobre a aliança então de Deus e colocado a sua confiança nas promessas de Deus. Senão ela não teria usado o nome Yahvé. Por isso, ainda que Noemi não a quisesse mais consigo, ela se apegou a ela. Porque antes de se apegar a Noemi, ela tinha se apegado ao Deus de Noemi. E ainda que Noemi parecesse se esquecer de quem era Yahvé, ou pelo menos de sua bondade, Ruth se demonstrava fiel. Ruth se demonstrava determinada. Muito mais do que apegada a Noemi, ela se colocou sob a punição de Yahvé. E aí ela então foi como se prostrasse diante do Senhor, confiando somente nele, pois se colocou sob o querer dele. Só que há uma diferença, meus irmãos, em você se colocar sob o querer do Deus Criador e sob o querer dos deuses moabitas. Porque nós sabemos que, quando se trata do Deus verdadeiro, ter fé e se manter leal à sua vontade não é um tiro no escuro. Não é uma jogada de sorte, não. Nós sabemos, trazendo à memória o que o autor de Hebreus escreveu, nós sabemos que mesmo esperando, temos certeza. Mesmo não vendo, estamos convictos. Mesmo esperando, temos certeza. Mesmo não vendo, estamos convictos. Isso só é possível para com Deus único e verdadeiro. E Ruth se demonstrava conhecer e ser fiel e ter sido alcançada pelo Deus de Israel. Já que Deus está ativo na história, a ousadia de confiar o seu bem-estar e o seu futuro em suas mãos torna-se a atitude mais sensata a se tomar. Portanto, ainda que Noemi tivesse falsas lógicas em
ordenar as suas noras voltarem para o seu povo, para os seus deuses, ou para terem maridos, Ruth sabia que, na verdade, a decisão mais sensata era confiar no Deus que ela tinha ouvido falar, o Deus de Israel. Meus irmãos, diante das aflições, permaneça fiel ao único Deus verdadeiro. Agora, esse sermão não pode ser um sermão moralista. Eu não posso chegar aqui e dizer, não faça isso, Deus os abençoe e tchau. Eu não posso. Eu preciso para mim, para aplicar em minha vida e também dizer aos irmãos que para vocês aplicarem em suas vidas, que diante das aflições não negar e ser fiel ao Deus verdadeiro e único, vocês precisam saber como. E meus irmãos, a única maneira de diante das aflições não negarmos e permanecermos fiéis ao Deus único e verdadeiro é nos remetermos, não a Ruth, ainda que as atitudes dela se demonstrou serem boas e corretas e virtuosas. Mas nós não vamos olhar para Ruth, na verdade vamos olhar aquele o qual ela preencheu a genealogia. Em Mateus capítulo 1, Ruth está na genealogia de Cristo. E a intenção, o objetivo da genealogia do Evangelho de Mateus é testificar a linhagem real de Cristo. Dizer que Cristo é rei. Por isso que Ruth está lá. Então nós olharemos para Cristo para sabermos como, diante das aflições, não negarmos e permanecermos fiéis ao Deus único e verdadeiro. Meus irmãos, precisamos saber que só em Cristo é que podemos resistir tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Pois em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A única maneira de ultrapassarmos e perseverarmos diante dos problemas é estarmos naquele que nos amou. E essas coisas, perigo, espada, fome, perseguição, seremos vitoriosos nessas coisas não pela força do nosso braço, mas por meio daquele que nos amou. E só assim, meus irmãos, Jesus Cristo, em seu discurso de despedida, no capítulo 15 do livro do Evangelho de João, vai dizer: vocês precisam permanecer em mim. Assim como um ramo não produz fruto fora da raiz, vocês não serão nada e não poderão fazer nada sem mim. E é interessante, meus irmãos, que esse é o capítulo 15. No final do discurso de despedida de Cristo, no versículo 33 do capítulo 16, ele vai dizer: vocês passarão pelo quê? Por aflições. Mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Estando ligados àquele que venceu o mundo, estando naquele que nos amou, é que podemos não negar e permanecermos fiéis ao único Deus verdadeiro. Seja diante das aflições nacionais, regionais ou pessoais. Cristo, no qual ligados podemos ter vida, nos exorta a permanecermos com ânimo. Isso envolve não negar a soberania de Deus. Isso envolve crer que Ele está no controle de todas as coisas. Portanto,
Nossa única forma é corrermos até Cristo, que fez tamanha obra para que pudéssemos, no meio das aflições, permanecermos fiéis. E, meus irmãos, é maravilhoso saber que Cristo Jesus é 100% homem, porque Ele, não há um sofrimento que você sofra que Jesus Cristo não tenha sofrido. Não há nada que você padeça que Cristo não tenha padecido. Não há nenhuma dor que você tenha que Cristo não tenha tido. E Ele é sumo sacerdote. E Ele compreende as nossas fraquezas. E Ele está conosco diante das aflições. Para que não neguemos e permaneçamos fiéis ao Deus único e verdadeiro.